O tema geral do vídeo é linguística, mas o tema específico, ou seja, a playlist de hoje é fonética e fonologia. Esse é um tema que eu gravo o vídeo vai ao ar toda segunda-feira, e o livro-texto que eu estou usando que está me ajudando a construir os conhecimentos de fonética e fonologia é esse aqui, da Thaís Cristóforo e Silva. O link está aqui na descrição, caso você tenha interesse. Mas, tendo dito isso, o assunto específico de hoje é ditongo. Ditongos. Esse é o assunto específico de hoje. No vídeo anterior, que eu vou deixar lá no final, eu fiz um breve resumo sobre as articulações secundárias dos segmentos vocálicos. Antes mesmo de entrar no texto propriamente dito, sem saber o que é que está escrito aqui, ditongos, pelo que eu estou puxando de memória aqui, tá bom? Ditongos nada mais são, na verdade, do que o encontro que ocorre dentro de uma única sílaba, da mesma sílaba, o encontro que ocorre entre uma vogal e uma semivogal. Isso é o que eu lembro. Agora a gente vai ver o que é que o texto tem a nos dizer sobre isso. Ditongos são geralmente tratados como uma sequência de segmentos. Um dos segmentos da sequência é interpretado como uma vogal e o outro é interpretado como semicoide, semicontoide, semivogal ou vogal assilábica. Ou de glide, também chama assim, glide. Faremos uso do termo glide em detrimento destes outros termos, pronuncia-se glide. Apresentamos a seguir um recurso descritivo da fonética para a caracterização de ditongos. Do ponto de vista... Bom, então é isso mesmo que eu já havia comentado a princípio. De modo geral, é uma sequência de uma vogal e uma semivogal, ou também conhecido como glide, ou semicontoide, semivocoide, entre outros sinônimos. Do ponto de vista fonético, o que caracteriza um segmento como vocálico ou consonantal, e aqui na verdade é uma breve revisão que ela traz no texto, porque na análise fonética, da descrição dos segmentos, você faz isso dos segmentos consonantais e dos segmentos vocálicos. Então, do ponto de vista fonético, o que caracteriza um segmento como vocálico ou consonantal é o fato de haver ou não obstrução da passagem da corrente de ar pelo trato vocal. E aqui vai um exemplo, você mesmo pode fazer aí para verificar essa diferença. Então, as vogais A, E, I, O, U, percebe que não há obstrução da corrente de ar, a corrente de ar passa livremente, ó. Não há obstrução nenhuma, nem dos lábios, nem de lugar algum. Então, pelo menos na parte central, né? A, E, I, O, U. Enquanto que consoantes têm algum tipo de obstrução. Por exemplo, vamos usar aqui a palavra bola, essa letra B do início da palavra bola, a consoante B, né? Pode observar que existe uma obstrução. Então, bola. Tá vendo como o ar é restringido aqui na boca, ó? Essa é a diferença básica. Então, do ponto de vista fonético, essa é a diferença. Como eu já disse, segmentos vocálicos apresentam a passagem livre da corrente de ar. Segmentos consonantais apresentam obstrução ou fricção. Glides podem apresentar características fonéticas de segmentos vocálicos ou consonantais. É a função dos segmentos na estrutura sonora que justifica a análise mais adequada para os glides em cada língua em particular. Em português, classificamos os glides como os segmentos vocálicos. A análise que justifica tal proposta é discutida na parte de fonêmica, que é um outro assunto que eu vou trazendo aqui no canal. Um ditongo é uma vogal que apresenta mudanças. Um ditongo é uma vogal que apresenta mudanças de qualidade continuamente dentro de um percurso na área vocálica. As vogais que não apresentam mudanças de qualidade são chamadas monotongos e foram descritas anteriormente. Um ditongo pode ser descrito e identificado com referência ao segmento inicial e final do contínuo. Ao apresentarmos o ditongo AI ou AI das palavras pais, talvez eu não consiga pronunciar corretamente aqui a descrição fonética, porque eu nem lembro, na verdade, da maioria deles, mas vou dizer da maneira comum, tradicional, para que também quem estiver assistindo possa entender. Então, ao representarmos o ditongo AI das palavras pais, da palavra pais, estamos expressando que ocorre um movimento contínuo e gradual da língua entre duas posições articulatórias vocálicas, de A até I,
Então a palavra paz é um ditongo nesse caso. Então ocorre a vogal e a semivogal. Então a, i. E que existe um movimento contínuo e gradual da língua. Paz, paz. Em tal articulação, os dois segmentos a e i ocupam uma única sílaba. Veja a característica então do ditongo, está numa única sílaba. Um desses segmentos é o núcleo da sílaba. No caso de paz, o núcleo da sílaba é a. Então nós estamos falando aqui, ela menciona dois segmentos, está se referindo a e i, e que existe um núcleo. O núcleo dessa sílaba é a vogal a. O outro segmento é assilábico, não podendo ser núcleo da sílaba e corresponde ao glide. Colocamos o símbolo, daí aqui lá coloca um símbolo, né, abaixo da glide para marcar a assilabicidade. No caso de paz, o glide é i. Então, o i da palavra paz é a glide, ou a semivogal também, né? O movimento articulatório de um ditongo difere do movimento articulatório de duas vogais em sequência. Existe uma diferença. Sobretudo quanto ao tempo ocupado na estrutura silábica e quanto à mudança de qualidade vocálica. O par de palavras paz e país ilustra um ditongo na primeira palavra. Então, paz é um ditongo, com uma vogal e um glide, ou uma semivogal. Em oposição a uma sequência de vogais na segunda palavra. Então, país é apenas uma sequência de vogais. País, país. Veja que essa palavra a separação silábica ocorre de maneira diferente, separa as vogais. Então, é uma sequência de vogais. Durante a articulação de duas vogais em sequência, como na palavra país, cada vogal ocorre em uma sílaba distinta e cada vogal apresenta qualidade vocálica específica. Neste caso, dizemos que há um hiato. Quando ocorre esta separação silábica distinta. Já em ditongos, como na palavra paz, os segmentos vocálicos a e i ocorrem na mesma sílaba. E há uma mudança contínua e gradual entre as vogais em questão. Portanto, um ditongo distingue-se de uma sequência de vogais pelo fato de o ditongo ocorrer em uma única sílaba, enquanto que na sequência de vogais cada vogal ocorre em sílaba diferente. Observe ainda que em sequências de vogais, como na palavra país, cada uma das vogais tem proeminência acentual constituindo o pico de sílaba. País. Isso eu vou gravar num próximo vídeo sobre a questão das sílabas. Já nos ditongos, apenas uma das vogais tem proeminência acentual e constituirá o pico da sílaba. Paz, paz. A outra vogal do ditongo não pode ocupar um pico silábico, caso contrário, esta vogal ocuparia uma sílaba distinta e teria uma sequência de vogais. As vogais que não ocupam o pico silábico nos ditongos, por exemplo, o i de paz, são aquelas comumente referidas como semivocoide, semicontoide, semivogal, vogal assilábica, que denominamos nesse trabalho de glide. Então, glide é a semivogal. O termo glide refere-se, portanto, às vogais sem proeminência acentual nos ditongos. E não existe proeminência mesmo, né? Paz, a proeminência está na vogal A e não na vogal I. Transcrevemos foneticamente as vogais com proeminência acentual nos ditongos com os símbolos. Identificamos anteriormente, e aqui ela só traz um parágrafo tratando da descrição, né, como que se faz foneticamente. As vogais I e U diferem das vogais I e U. Eu não sei se estou fazendo a pronúncia correta, né? Acho que não, senão a gente veria a diferença. Pelo fato de as primeiras serem levemente mais centralizadas e articuladas com um menor esforço muscular. Aqui, então, ela tem um parágrafo que ela faz uma descrição quanto às características ou as articulações primárias das vogais, como eu já tratei em outros vídeos, né? Que é o arredondamento dos lábios, a anterioridade e a altura da língua. Não vou entrar nesse assunto aqui. Segundo a nossa proposta, a palavra como fui e viu são transcritas respectivamente como fui e viu. Note que nessas transcrições o símbolo marca o glide de um ditongo. Então, novamente, é um parágrafo em que ela apenas apresenta como é que é feita a descrição fonética de uma glide ou de uma semivogal. Concluindo, podemos dizer que em sequências de vogais em sílabas distintas, como em juízo, veja que não ocorre aqui, pelo menos na primeira sílaba, né? Nenhuma marca especial é presente entre vogais, porque há uma sequência apenas de vogais nesse caso. Juízo não é um ditongo. Nenhuma marca especial é presente entre as vogais. Em ditongos, como em fui e viu, temos o símbolo, que é
isso aqui. Eu não estou editando os vídeos, então não posso colocar. Então é isso aqui, marcando o glide e a consequente falta de proeminência acentual. E para finalizar o vídeo de hoje, consideremos agora as transcrições possíveis, tá? Deixa eu ver onde que está ajuizado. Por outro lado, eu acho que isso eu vou deixar para um próximo vídeo, porque esse vídeo já está com 10 minutos, está ficando longo demais e tem mais coisa no texto que eu acho interessante de se abordar aqui, que é a diferença que existe entre ditongo. Existem dois tipos de ditongo básicos, ditongos, né? Ditongo crescente e decrescente. Eu vou deixar isso para um próximo vídeo que eu acho que é melhor, para trazer exemplos, né? Beleza? Então eu fico por aqui, assiste aqui no final do vídeo o vídeo anterior que eu gravei sobre um resumo, né? Sobre as articulações secundárias, duração, desvozeamento, nasalização e tensão. Beleza? Então até segunda-feira que vem, em que eu voltarei com essa playlist de fonética e fonologia. Não esquece de dar uma olhada nesse livro, caso você tenha interesse. Também não esquece de ver esse vídeo que eu estou sugerindo aqui no final e também a playlist. Valeu!